Já estamos de volta com o seu Amazônia Agora e neste bloco nós vamos continuar falando da terceira semana de inovação, economia criativa e digital que está sendo realizada aqui em Rio Branco. Começou ontem e vai até o dia 3 com uma programação variada voltada para os empreendedores. E olha, um dos palestrantes desse evento é o Renato Meirelles, que é presidente do Data Popular, e ele está aqui com a gente e vai contar um pouco sobre a palestra. Boa tarde, Renato. Olá, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Como que vai ser, Renato, a sua palestra? Qual é o foco principal? Nós vamos falar sobre o consumidor brasileiro. Quais foram as mudanças que aconteceram nos hábitos desses consumidores que passaram agora a consumir produtos e serviços que antes eram exclusivos de apenas a parcela mais rica da população brasileira? Nós vamos mostrar que na crise eles estão sendo consumidores cada vez mais exigentes, estão procurando cada vez mais a relação custo-benefício, e isso significa um grande potencial para os micro e pequenos empresários que tiverem acesso a esses consumidores. E como que os empreendedores têm lidado? Você que aí percorre o Brasil inteiro, não é, trazendo palestras, enfim. Como que os empreendedores têm assimilado essa nova mudança no mercado? A gente viu que na crise, quem mais conhece o seu cliente e o seu consumidor tem chances de se sair melhor. E isso é o que acontece com os micro e pequenos empresários, com aquela velha e boa barriga do balcão, que ouve o seu cliente e faz de tudo para conseguir melhorar o serviço e o produto que ele oferece. Os empreendedores que conseguirem enxergar na crise a oportunidade, que procurarem o Sebrae para se qualificarem e terem um conhecimento melhor de como atender melhor o seu público, com certeza vão conseguir lucrar com o mercado, que só esse ano vai movimentar 1,35 trilhões de reais. E, Renato, existem empreendedores e empreendedores, né? Pessoas que às vezes começam um negócio, mas muitas vezes que não se saem bem. E às vezes não sabem por quê. Qual seria a dica que você deixaria para essas pessoas? Em primeiro lugar, entenda se você tem vontade mesmo de abrir o seu próprio negócio. Tem várias vantagens, você é dono do seu próprio tempo, você não tem que abaixar o nariz para nenhum chefe, mas também você tem que ter um grau de dedicação muito maior do que você teria se você trabalhasse simplesmente com carteira assinada. A dica que é bacana, que seria legal que nenhum empreendedor esquecesse, é não procurar apenas, por exemplo, o Sebrae na hora em que as coisas começam a ficar complicadas. Procure antes para se qualificar, para conhecer o seu consumidor. Tente, antes de todo mundo, conseguir fazer o seu plano de negócio. Isso faz, na prática, com que você não tenha que esperar a crise chegar para correr atrás do prejuízo. E falando em crise, não é essa palavra que todo brasileiro tem ouvido bastante nos últimos tempos, os empreendedores realmente têm se destacado nesse momento. Sem dúvida nenhuma. A gente vê que muita gente, ao não conseguir mais ter a perspectiva de ganhar o salário que acha que merece, que é suficiente para realizar os seus sonhos, não trabalha com carteira assinada, passa a procurar abrir o seu próprio negócio. A vontade de empreender cresceu. E isso significa uma grande oportunidade para todos os brasileiros que estão chamando para si a responsabilidade pela própria vida. É muito bacana a gente conseguir viajar o Brasil falando sobre o potencial de crescimento do empreendedorismo no Brasil. E também identificar, Renato, o meio em que se vive é importante também. Por exemplo, aqui no Acre as pessoas têm, é claro, o hábito de pesquisar o mercado mundial, enfim, mas a realidade local de cada empreendedor, de cada estado também pode influenciar nesse sucesso profissional? Essa pergunta é muito bacana, porque muitas vezes a gente acha que o que é bonito, o que dá certo, é só o que acontece lá no exterior. Mas isso não é verdade. Muitas vezes é conhecendo o nosso cliente, aqui do dia a dia, do cotidiano, que nós vamos encontrar o segredo para fazer o nosso negócio crescer. Conhecer o seu cliente, conhecer o seu consumidor é o primeiro passo e é o passo mais importante para transformar a crise em oportunidade. Perfeito, Renato. Então, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui e eu queria convidar todo mundo para vir aqui hoje assistir a palestra de como transformar a crise em oportunidade para os empreendedores brasileiros. Todos convidados, então, obrigada. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas não saia daí, porque ainda tem muito mais Amazônia Agora para você. É rapidinho depois do intervalo.